Sabe quando você recebe o seu salário e paga suas contas e no mesmo dia ele acaba? Ou quando você tem até mesmo a sensação de que acha que seu salário deveria ter durado mais ali e acaba que não é aquilo que você espera? Fica aqui comigo que você vai descobrir hoje os 8 gastos que consomem o seu salário e muitas vezes você não percebe. Fala galera, meu nome é Silas e eu tô aqui hoje para falar sobre os 8 gastos que estão atrapalhando muita gente aí pelo Brasil, galera. Eu consegui fazer uma análise e já consegui quitar mais de 80 mil reais em dívidas, galera, com apenas simples decisões que a gente vai tomando ali no dia a dia, tá bom? O primeiro gasto, galera, que tem acabado com o orçamento ali das pessoas, principalmente de baixa renda, é o streaming, galera. Sim, eu sei que para muita gente esse é um ponto bem importante, porque o streaming ele tá focado ali bem no lazer, né? E a gente sabe que quando mexe com lazer é bem complicado, porque nós temos aí uma rotina muito pesada. Muitas pessoas aí, principalmente aqui na nossa realidade, para mim que moro em São Paulo, acaba ficando ali 2, 3 horas no transporte público e muitas vezes chega em casa, a pessoa não tem cabeça para mais nada. E se ela não tiver pelo menos um streaming ali para poder distrair a mente, muitas vezes acaba gerando outros problemas, né, galera? Porque o lazer, apesar de nós termos uma tendência sempre a economizar, o lazer ele é de suma importância para nós conseguirmos ali sustentar os pilares da nossa vida, né? Ter uma saúde mental em dia. Tem gente que muitas vezes acaba não dando uma importância pro lazer, né? Acha que tô gastando dinheiro ali à toa, mas não, galera. O lazer, ele é bem importante. O que a gente não pode fazer, deixar que o lazer consuma mais dinheiro do que a gente tem ali para gastar. O ideal é a gente se planejar e fazer um controle, né? Para você ter um limite ali por mês, de acordo com o seu salário, com o que você ganha. E galera, eu não tô aqui para falar para você que você não pode ter o streaming. Por quê? Porque o streaming, na realidade, o que influencia no orçamento das pessoas, inclusive de mais baixa renda, é o valor, galera. Se você for lá no site do Exame, eles fizeram uma pesquisa e descobriram que o brasileiro ele gasta ali, em média, R$100 por mês com streaming, galera. Pra mim, R$100 é bastante dinheiro, viu? Por quê? Porque com R$100, galera, eu consigo fazer aí uma feira de 15 dias, eu consigo fazer, comprar mistura para uma semana aqui na minha casa. Então são gastos, galera, que muitas vezes a gente não dá o devido cuidado, a devida atenção e acaba ali consumindo o nosso salário. E acontece aquilo que eu falei lá no início do vídeo. A gente fica sem dinheiro porque acabou pagando isso daí, é só R$100, não vai fazer tanta diferença, mas no fim do mês acaba fazendo. Outra coisa que a gente tem que reparar também, que muitas vezes uma série ela começa no streaming a primeira temporada. Depois que o pessoal viu que ela fez sucesso, eles trocam o streaming. Por quê? Porque a galera que assinou o primeiro streaming na primeira temporada, ela já se apaixonou pela série e ela não vai prestar muita atenção no valor ali e vai acabar assinando outro streaming para assistir a segunda temporada. Então, a gente precisa ter cuidado e precisa ter estratégias mentais para poder lidar com isso, né, galera? Porque realmente é bem complicado. Se você gosta de uma série, você vai ter que gastar, vai ter que comprar um outro stream, muitas vezes ali colocar parcelas anuais, né, mensais, mas que duram por um ano, né? Isso daí, galera, vira uma bola de neve. Se a gente não tomar cuidado, as coisas vão ficando mais difíceis. Como dica / solução, eu vou tentar aqui para cada ponto que eu citar, eu vou tentar dar uma dica para vocês aí, para não só cortar esse gasto, tá? Mas para tentar diminuir. E no caso, é a Amazon, né? A Amazon, não sou patrocinado, mas o que é bom, eu acho que tem que ser divulgado, né? A Amazon, ela é bem legal, inclusive eu assino, eu pago por mês, inclusive eu paguei o pacote anual, que tem um desconto de 10 ou 20%, vou colocar aí no vídeo pra vocês, tá bom? Por que eu gosto da Amazon? Porque a Amazon, ela tem filmes, ela tem séries, música também, fora que se você for comprar alguma coisa que você precisar, você pode ter o frete grátis com essa assinatura. Hoje a Amazon, se eu não me engano, ela tá na faixa aí de R$10, R$9,99 por mês. Como eu assinei um pacote anual, eu acho que saiu isso. Então esse é o primeiro gasto que eu acredito que tenha influenciado muito no orçamento das pessoas, principalmente de baixa renda. Galera, o segundo gasto, esse é complicado, hein? Esse aqui eu tenho certeza que tem tirado muito dinheiro aí do pessoal e mesmo assim o pessoal continua fazendo. E é o delivery de comida, né, galera? O famoso iFood. O iFood, ele é muito complicado porque nosso psicológico, ele trabalha de uma forma interessante, né? Quando a gente tá com dinheiro na conta, não sei se para vocês isso acontece, né? Eu sei que na média do brasileiro isso é muito difícil, mas às vezes sobra ali na conta uns 100, R$200 depois que você termina de pagar e meio que você não pensa ali que você pode
pode ter algum imprevisto, você não pensa em guardar para investir, a gente fica ali com medo, né, de tirar aquele dinheiro da conta, mas aí quando chega aquela sexta-feira que caiu o pagamento, né, que caiu o VR aí para quem é CLT, a gente sabe que tem uma frase, né, que a gente até compartilha aqui com meus amigos, hoje eu tô com vontade de comer algo gostoso, né, galera? E aí é para onde o nosso dinheiro vai pro ralo. Por quê? Porque o iFood, galera, ele é muito caro. A gente, quando vai comprar um lanche, dificilmente aqui você gasta menos de 50 reais, viu, galera? Não sei aí na sua religião, não, né? Na sua região, quanto que fica. Se você quiser comentar aí pra gente e falar qual que é o valor do lanche na sua região, aqui não sai por menos de 50 reais fora o frete. Imagina, se eu comprar 2 lanches, eu vou gastar 100 reais. Volta aquilo no streaming, né? E o lanche ainda é pior, porque o streaming, você gastou 100 reais ali por mês, em teoria você não vai gastar mais. O lanche, se você não tomar cuidado, você pede 2, 3 vezes por semana, né? Já aconteceu comigo também, um agravante que muitas vezes nós temos comida em casa, mas aí vem aquele cansaço, né? Às vezes acontece alguma coisa que deixa a gente pra baixo, a gente fala, não, mereço uma recompensa hoje e tal, pra eu me animar um pouquinho mais. Muitas vezes nós temos comida ali estocada que até estraga, né? Porque os alimentos perecíveis, eles têm uma validade muito curta. Tem até um dado para trazer para vocês aqui, que segundo o site do G1, os casais que moram sozinhos, né, fizeram a pesquisa ali mais para os casais, eles gastam até 13% do seu salário com iFood, pessoal. É muita coisa, viu? A gente precisa olhar com muita atenção, né? Eu não tô falando aqui que você precisa se abster totalmente, né, de pedir um lanche ali. É muito gostoso. Eu particularmente adoro comer fora, adoro pedir lanche. Também gosto de fazer lanche em casa, é uma dica bem interessante, né? Compra as coisas ali, uma carne moída legal, uma batata frita, tem aqueles sacos de batata, ou você pode fazer com a sua própria batata mesmo, lavada, batata inglesa. É bem interessante também, galera, e não deixa de ser algo diferente que você vai comer. E a dica que eu vou deixar para vocês, galera, em cima desse gasto, né, que é o gasto com delivery de comida, não tem jeito, galera, é fazer a comida em casa, né? Eu sei que é difícil e tudo mais, só que eu tenho uma mentalidade mais ou menos nesse nível, né? Se eu não consigo cortar de vez, eu tento diminuir. No fim do mês ali já vai dar uma diferença absurda, né? Você já vai ter um dinheiro para guardar, para investir, para ter uma reserva de emergência, né? Se você quiser um vídeo aí referente à reserva de emergência, pode pedir nos comentários que eu posso construir ali um conteúdo para vocês que vai ser bem interessante, tá bom, galera? O terceiro gasto que eu tenho certeza que consome muito a renda aí das pessoas, principalmente de baixa renda, é o Uber, galera. Carros por aplicativo, Uber 99, pessoal, isso daí também é bem complicado. Eu tava vendo um vídeo, eu não vou lembrar agora o nome do canal, mas eu vou citar ele como exemplo em várias oportunidades aqui no nosso canal, nos nossos vídeos. Mas ele fez umas entrevistas ali na rua e começou a perguntar para as pessoas, né, quanto que elas gastavam de Uber. E teve uma moça que falou que gastava 25 reais por viagem todos os dias para ir trabalhar, galera. E é bem assim, porque eu não sei vocês, mas eu me acostumo muito fácil com coisa boa, né? Então, às vezes a gente pega o Uber um dia, no outro dia tá chovendo, e você fala, puxa vida, cara, eu vou pegar Uber de novo. E acabou que a gente, quando pensa que não, tá igual essa mulher, né? Eu não tô julgando ela aqui, falando que, meu Deus, que absurdo. Eu entendo ela. Realmente a gente vai se acostumando, a gente fala, e quando a gente volta a pegar o ônibus, a pegar o metrô, a gente fala, gente, pelo amor de Deus, eu vim de Uber é muito melhor. E se você for parar pra pensar, galera, 50 reais por dia, ida e volta, né? É 25 reais, né? Nossa, é tão pouquinho, né? Hoje em dia aqui em São Paulo é até difícil você achar um prato feito por 25 reais, né? Na maioria das regiões é bem mais do que isso. Pô, galera, se você for fazer as contas, dá aí 1.100 reais, galera. Você já pensou? É quase um salário mínimo, né? O salário mínimo acho que tá lá no entorno aí de 1.500 reais. Veja que absurdo, né? Que é, porque essas empresas, elas têm estratégias de poder oferecer um conforto ali e aí tirando o seu dinheiro ali aos poucos, né? No fim do mês é 1.000 reais que saiu do seu bolso e foi pro bolso dos aplicativos, né, galera? Tem um dado aqui, galera, bem interessante. Segundo o site Diário do Transporte, o brasileiro, ele gasta, em média, 1.600 reais por mês de Uber, galera. Só você conta aí saidinha no final de semana. Tem gente que acontece esse fenômeno, né? A pessoa, ela economiza a semana inteira, ela leva comida pro trabalho para economizar, ela passa a semana inteira indo trabalhar de ônibus e metrô para economizar, se abstém de várias coisas, mas aí no final de semana ela gasta o que tem e o que não tem, né? Então, galera, esse dado, ele é eu fico bem preocupado, né? Ele é bem preocupante esse dado. E é bem interessante, galera, levarmos em consideração que no Brasil 61%
dos brasileiros, eles não conseguem guardar dinheiro. 61% dos brasileiros ou estão endividados ou o salário dele dá ali para pagar somente as contas, né, galera? A cada 10 brasileiros, 6 brasileiros não conseguem guardar dinheiro. E a quarto, galera, esse aqui é bem polêmico, tá? Vai vir o último, galera, é o mais polêmico. Fica aí que nós vamos discutir sobre ele. O quarto, galera, o quarto gasto que eu acho que engana muito o pobre é a viagem, né? Galera, a viagem é bem complicado, porque assim como a maioria das coisas, né, no nosso mundo capitalista, você pode gastar pouco, você até o infinito, né? Não gasta nada, né, e vai até o infinito. Esse é o crescimento aí de um gasto que você pode ter com viagem. E muitas vezes nós nos confundimos, porque em canais de viagem, né, que tem um nicho ali de viagem, quando a gente assiste, o pessoal fala que viagem é investimento, que você é um dinheiro que você gasta e tem sensações ali que você não ia ter em outro lugar, né? E isso acaba não tendo preço, e realmente eu concordo, né, galera? Só que muitas vezes o valor que a viagem tem é um valor inestimável, né? É uma experiência que você vai ter, né? Nós que somos assalariados, a gente precisa se preocupar com quanto a gente vai gastar, a gente precisa se planejar. Não dá para sair, né, viajando aí, comprando tudo, saindo comendo fora todo dia. Viagem, galera, é um negócio assim que muda nosso psicológico também, né? Parece que a gente sai de casa e a gente perde a noção e quer comprar tudo, quer gastar tudo, todo o dinheiro que a gente tem não é o suficiente e a gente gasta, parece que não dói no bolso, né, a gente gastar, e aí acaba, galera, que quando a gente volta endividado, volta acabado, principalmente quem é CLT, que é o meu caso, e pega o dinheiro das férias, né, eles adiantam o vale, né, para quem recebe dia 15, dia 30, ou dia 5, dia 20, você fala, poxa, tô com muito dinheiro, vou gastar tudo, aí você gasta e volta e fica sem nada, galera. Tem gente que eu já presenciei que não tinha dinheiro para comprar mistura para levar na marmita, né? A viagem, ela é bem complicada. E eu tenho algumas dicas aqui, galera, para quem quer viajar, mesmo gastando pouco, são dicas que eu faço, tá? Então, eu listei algumas dicas aqui que podem te ajudar. Primeiro, galera, viajar para lugares perto, tá? Tem gente que não conhece nem o Brasil, galera, é uma opinião minha, tá? Eu tô criticando quem viaja para fora do Brasil, pro exterior. Mas eu, por exemplo, não conheço nem o Brasil, galera, direito, e aí eu vou conhecer o exterior. Então, claro, um dia eu tenho muita vontade de conhecer, mas tem cidades próximas aqui de mim que são muito bonitas, né? E compensa a gente dar uma valorizada também. Então a gente tem aqui perto de mim, eu moro em São Paulo, eu pesquisando, tem lugares que eu ainda não conheço. Olambra, por exemplo, é um lugar muito interessante. Tem uma cidade chamada Socorro também, que é muito interessante. São lugares perto, né? E também, galera, tem, falando não só em viagem, mas também levando ali pro lado do passeio, existem muitos lugares que são grátis, né? Então, parques, tem o Sesc, né? O Sesc, eu acho que no Brasil inteiro aí você vai encontrar um Sesc, não perto de você, pô, não é grátis, 100% grátis, mas é muito barato e é um lazer bem interessante para você tirar, gastando pouco, né? E uma terceira dica seria planejar os gastos, né? Então, você vai viajar, define um gasto aí, galera. Pô, eu tenho R$200 para gastar com alimentação em 2 dias e eu vou fazer de tudo para gastar esses R$200, né? Agora, indo pro próximo aqui, galera, esse aqui, eu acho que do top 3 do mais polêmico, esse é o terceiro mais polêmico, ainda tem o segundo e o primeiro, viu, galera? O quinto gasto que eu acredito que atrapalha muitas pessoas é a Shopee. Galera, a Shopee, olha, tem tirado muito dinheiro do povo de baixa renda, porque a Shopee, ela conseguiu, né, cativar as pessoas. Tem um dado aqui no site da CNN que aponta que apenas 21% dos brasileiros são consumidores conscientes. Galera, isso é um dado bem preocupante. A cada 10 pessoas, 2 pessoas apenas são consumidoras conscientes. O que é consumidores conscientes? São pessoas que compram apenas o que precisam, são pessoas que não gastam comprando coisas que usam uma vez e fica guardado para sempre, depois de 2 anos ela joga fora. E a Shopee, ela é uma fábrica disso, né, galera? Por exemplo, eu já estudei um pouco sobre marketing digital e a base da Shopee é você gerar uma necessidade, gerar uma escassez em cima de um produto que você não precisa. Por exemplo, quando você entra na página inicial da Shopee, ela tem quase que uma rede social. Então ela guarda ali produtos que você já pesquisou, produtos de utilidade doméstica. Então, às vezes, ele acaba gerando em você uma necessidade que você não tinha, né? Às vezes você tem 3 tábuas de cortar carne, mas aí eles mostram uma tábua lá de cortar carne cabriocárica, tem ali suas funções e ela corta já molando a faca. Não sei, galera, tô inventando aqui. Aí você fala, puxa vida, eu preciso de uma
uma tábua dessa. Você acaba comprando, galera, ela chega, você vê que não é nada daquilo que eles venderam, é puro marketing. E ela fica ali junto com as suas outras 3, 4, tem a mesma função e você só comprou por comprar, né? E você acaba ficando com vergonha de devolver. Você fala, não, eu comprei porque eu quis, né? Então, galera, esse ponto é bem complicado. Então, como dica para você não cair nas armadilhas da Shopee, eu usei o Shopee como exemplo, mas tem agora a Temu que tá vindo, né? Tem o TikTok Shop, que vai acabar com a vida financeira de muita gente, né? Então, uma estratégia que eu uso para não comprar nada por impulso, é bem interessante, é o quê? Eu quero comprar alguma coisa. Eu fico aí pelo menos um mês e meio enrolando. Por quê? Porque nesse tempo que eu fico enrolando, pesquisando, vejo se eu não acho alguma promoção, na minha mente eu vou saber se eu quero mesmo. Tem coisa que eu fico ali pensando, passou uma semana, cara, eu nem queria aquilo, velho. Se eu tivesse comprado, ia ficar guardado aí, né? E a segunda dica, galera, que eu tenho pra dar pra vocês é a dica das 3 perguntas, né? Quando se vai comprar alguma coisa, você pode se fazer 3 perguntas. Mas, sinceramente, né, galera, nossa mente tem uma tendência ali a se sabotar. A primeira delas é, eu preciso disso? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu posso comprar isso? Como que tá a minha vida financeira, né? Pô, eu tinha prometido no dia 10 ali do mês que eu ia economizar. Hoje é dia 15, meu fulano do meu trabalho apareceu com isso. Pô, fiquei com uma vontade de comprar. Mas eu posso? E a terceira pergunta, tem que ser agora? Então são 3 perguntas fundamentais aí para você que quer deixar o consumismo um pouquinho de lado. Eu preciso disso? Eu posso comprar isso? Tem que ser agora? Não dá para esperar 6 meses para você, se for algo caro, né? Você juntar uma parte do dinheiro. Então cuidado aí para você que vai comprar alguma coisa. Pense direitinho, né? Se você não tem algo prioridade, faz uma listinha, fala, não, hoje na minha vida eu tenho essas prioridades para comprar e eu não posso fugir disso. O sexto, galera, esse aqui também, eu acho que do top 3 de polêmica, esse não entra tanto, porque os 2 últimos são bem mais polêmicos. Galera, o sexto gasto, eu acho que prejudica muito o orçamento dos principais níveis de renda do Brasil, é ter um carro, galera. Sim, ter um carro. Falei do aplicativo e agora eu tô falando de ter um carro. Ele gera inúmeros gastos, viu, galera? Um carro, ele tem um gasto de pneu que você precisa comprar. Muitas vezes você vai comprar um carro usado, as pessoas nem olham os pneus e aí passa 3 meses e já tem que comprar e não é barato. As coisas estão muito caras e o pneu não é uma exceção. Galera, IPVA, se você for comprar um carro acima de 20 anos, você não paga mais IPVA. Porém, tem que tomar muito cuidado, galera. Tem muito carro sambado aí. E hoje em dia, carros são cada vez mais caros, né? Quando você vai comprar um novo. Isso encarece os carros antigos também, viu, galera? Então, cuidado aí, porque tem muito golpe. Manutenção. A manutenção, ela é praticamente ali o principal gasto do carro, principalmente para quem tem um carro mais antigo, né, galera? Também, além da manutenção, tem que levar em consideração a gasolina. Galera, quantas pessoas eu vejo? Eu já vi gente, assim, próximos a mim, gasta ali 70%, 80% do seu salário pagando só a parcela do carro ou moto. E a gasolina, pessoal? A gasolina, ela entra e é bem cara, viu? Inclusive, quanto mais você andar, mais você vai gastar gasolina. Óleo, todo mês você tem que trocar o óleo, filtro, você vai pagar aí, dependendo da localidade do Brasil, uma média de 150 a 200 reais. Eu acho que eu falei todo mês, galera, ignora essa parte, tá? A cada 10 mil, né, eu troco com 8 ali, 7, 8 mil, ou a cada 6 meses, né, que é quando vence ali o aditivo do óleo. Olha quantos gastos, galera, que eu coloquei aqui no papel, e ainda sem contar o seguro, porque aqui nas grandes metrópoles você tem que ter um seguro. Eu moro aqui em São Paulo, tenho um carro e esse carro ele não é muito visado, posso revelar para vocês aí futuramente. Carro muito barato, mas mesmo assim eu tenho seguro, galera, porque eu sei que se me roubarem vai ser um prejuízo, né? E a gente não sabe, às vezes a galera rouba, não tem o que fazer. Se eu for, galera, dar um conselho para vocês, não tenha carro. Mas claro, eu sei que tem gente que precisa, né? Muitas vezes tem uma pessoa de idade, uma pessoa deficiente, aí não tem o que fazer, galera. Aí é entrar num planejamento financeiro, numa mentalidade de economizar em outras coisas, tentar fazer uma renda extra para poder tentar conquistar um carro, né? Não indico nem financiar, né, galera? Financiamento de carro usado, o pessoal não fala disso, tá? Mas financiamento de carro usado e de moto usada, os juros é muito mais alto do que de um carro novo, viu, galera? Por quê? Porque o banco, ele leva em consideração que o carro usado tem a chance muito maior de quebrar. E se ele quebrar, a pessoa vai priorizar arrumar o carro e vai deixar de pagar o financiamento, né? E os juros, ele é como se fosse a garantia do banco de ter lucro, né? Então os juros aumentam. E galera, as dicas que eu quero deixar para quem tem carro
hoje e gostaria de economizar, tá? Se seu carro é quitado, eu não venderia. A menos que apareça uma oportunidade ali do cara que pagar à vista, aí você fala, pô, esse carro não faz sentido, vou pegar esse dinheiro, vou ou investir num ativo, de fato, ou se você tem um outro carro mais barato para comprar e você sabe que tá bom ali. Por quê, galera? Porque às vezes você tá com um carro bom aí, dado com a manutenção em dia, aí você fica ali, pô, vou seguir na ideia do Silas ali e vou trocar de carro. E aí você pega um carro mais barato, né, que tem muito aí carro barato, mas o carro todo sambado, galera. Você vai ficar no prejuízo, você vai gastar o dinheiro que você tinha do carro novo só de manutenção, entendeu? O dinheiro que sobrou. Claro, levando em consideração que seu carro não é um ativo, né? Para quem é Uber ou 99 aí, vou vender meu carro e vou alugar que é mais negócio. Galera, não indico, tá bom? Se você já tem um carro, principalmente quitado, é o seu ativo, é o seu ganha-pão. E galera, vamos pro próximo tópico, galera. Esse aqui eu acho que eu nunca vi ninguém falando, tá, galera? Referente a vídeos de finanças, eu nunca vi ninguém falando, que é academia. Pô, galera, agora vocês devem estar com um olhão desse tamanho assim pra mim. Pô, esse louco vai falar pra mim agora que eu não posso pagar academia. Galera, não é bem isso que eu quero falar pra vocês, tá? Mas eu quero deixar uma reflexão aqui. A academia, galera, hoje tá muito cara. Não sei pra vocês aí, mas pra mim, que moro aqui em São Paulo, eu não encontro mais academia por menos de R$100 a parcela. Chutando baixo, tá? Isso que o seu for de R$100 é aquelas mais simples, não é aquelas academias de rede. Levando em consideração o preço da mensalidade, eu vejo, isso eu sou testemunha, tá, galera? Eu treino aí, treinar 3 vezes por semana, tem semana que não dá. E eu chego lá na academia, galera, eu vejo umas mulheres vão pra academia pra fazer um agachamento com 5 quilos, entendeu? Com 2 quilinhos na mão, assim. E eu fico pensando, né? Falei, pô, por que a pessoa não, em casa, ela não pega 2 pacotes de feijão ou de arroz e faz academia em casa? Pô, economizaria uma boa grana. E aí, quando você vê, pô, tô treinando em casa aqui, já tá muito leve. Aí você pensa em ir pra academia. Mas às vezes as pessoas, elas pagam a academia e muitas vezes nem se firma. Ela vai uma semana, na segunda ela já não vai, na terceira não, agora eu voltei. Aí fica quarta, quinta semana assim. E às vezes você treinando em casa, você vai pegando gosto por aquilo ali. Galera, o que mais tem é canais no YouTube com treinos de calistenia para homem, né? Tem muitos exercícios. Então essa é a reflexão que eu vejo para vocês. Eu nunca vi ninguém falar isso, mas a dica que eu te dou, pô, começa a treinar em casa. Polichinelo, correr na rua. Tem uma moça que eu vi na academia essa semana que ela tava correndo dentro da academia, pô, entendeu? Sendo que você pode correr na rua, pô, mas aqui é inseguro. Beleza, né, galera? Aí tudo bem. Aí não tem o que fazer. Por exemplo, eu vi um canal essa semana de uma moça, ela tava iniciando no YouTube, e ela disse que a academia, ela fazia questão de pagar. Ela fez toda uma organização financeira, abriu mão de muita coisa mesmo, mas a academia ela fazia questão de pagar. Por quê? Porque ela disse que o social da academia salvou ela de uma ansiedade, de uma depressão. Aí eu fiquei refletindo sobre aquilo. Eu falei, puxa, realmente, aí faz muito sentido ela pagar a academia. O oitavo, galera, o da academia, eu comentei sobre o top 3, o da academia eu acho que é o segundo mais polêmico, né, porque a galera de academia, ela é bem brava, assim, né, você não pode falar da academia, misericórdia. E o oitavo, galera, o último, esse aqui, olha, esse aqui tem acabado com famílias, tem acabado com pessoas, tem levado pessoas pro fundo do poço, é uma coisa, assim, que inventaram, que tá fazendo aí uma bagunça, inclusive até na economia brasileira, né? O governo até entrou aí recentemente para poder taxar, porque tava um negócio absurdo, o dinheiro tava sumindo, né, galera? O dinheiro some do mercado e vão para as bets, galera. As bets. Galera, eu não vou nem entrar no mérito aqui do jogo do Tigrinho, tá? Isso daí, galera, corre disso daí, nunca instala no seu celular, e eu pelo menos faço isso. Eita, bati no microfone aqui, não sei se fez barulho. Se o influenciador que eu sigo ali por mentalidade, por assuntos que eu gosto de futebol ou de outros assuntos que eu gosto de consumir, ele divulga Tigrinho, galera, desculpa, eu deixo de seguir na hora. Porque isso é um absurdo, galera. Pelo amor de Deus, se você teve a oportunidade, conhece alguém que joga isso, corre disso. Não procura nem saber, finge que não existe na sua vida. Mas as bets, galera, também, que não são cassinos, né? São casas de apostas que elas não têm um resultado ali
influenciado, né? O resultado delas é influenciado em cima do resultado de jogos que acontecem. E eles, galera, exploraram todo o esporte. Tem aposta de tênis de mesa, de golfe, de tênis. E é uma forma de ganhar dinheiro muito lucrativa. Porque se você gosta de um esporte, por que não você não vai apostar? Pô, eu sei que esse cara vai ganhar. Eu posso fazer uma renda extra. Galera, a aposta não é renda extra. Só para deixar bem claro, eu conheci pessoas, galera, totalmente perdidas. Não, porque fulano faz muito dinheiro, fez R$2.000 na semana passada e tudo mais. Só que, galera, se a aposta fosse algo certo, não existia casa de aposta, porque a casa de aposta sempre ganha. O cassino sempre ganha. As pessoas entram lá é para perder dinheiro. Tem uma chance maior, mas é como se fosse uma loteria. Quem ganha é sempre a casa. Então, a dica que eu dou para vocês, galera, se você tem um dinheiro sobrando pro seu lazer e você faz muita questão de apostar, pô, Silas, eu gosto muito, eu me divirto, para mim, na minha mente, é muito emocionante, né? Gera endorfina, né? Que você fica felizão e tal. Pô, galera, separa uns R$10, entendeu? Só pra você brincar. Coloca R$2 num jogo, 2 em outro. Pô, ganhou, perdeu. Tem gente que faz aposta combinada, né? E com R$2 consegue fazer 500. Já pensou? Pô, é uma chance, mas se você não conseguir, você perdeu R$2. Separa R$20 no mês, você tem 10 oportunidades de fazer essa brincadeira. Se você ganhar uma vez, pô, legal, ganhei R$500. Mas, galera, cuidado, porque o que não falta são exemplos de pessoas que perderam tudo, que venderam casas, pessoas que tinham negócios, né, e se endividaram com agiotas por conta disso, né, galera? Então, hoje é isso que eu tenho para falar para vocês, tá bom, galera? Comenta aí se você gostou do vídeo e se você tem alguma sugestão de vídeo aí para futuramente. Valeu, fiquem com Deus.